Olá, queridos amigos, é um prazer grande estar com vocês novamente, falando sobre esse tema tão importante que são os vícios, né, e que atrapalham muito a vida das pessoas. Como vocês perceberam, nós estamos com um novo programa no ar, com esse tema mesmo, né, Vida Sem Vícios. Um desafio grande para uma parte grande da população, uma parte grande da humanidade, né? É uma porcentagem muito grande das pessoas do mundo que, de alguma maneira, tem vícios, tem compulsões. Primeiramente, vamos entender o que é vício e o que é compulsão. Não é a mesma coisa. Todo vício tem compulsão, porém, nem toda compulsão é vício, ok? O que é compulsão? Compulsão é um ato compulsivo em direção a algo, né? Você pode ter uma compulsão passageira também, né? Uma pessoa pode ser compulsiva por roer unha e depois não é mais. Ou ela pode ter uma certa compulsãozinha de mexer no cabelo, ou pode ter uma compulsão temporária por chocolate. Já aconteceu com você ganhar uma caixa de bons chocolates? E aí quando essa caixa termina, você fica um pouco compulsivo por chocolate? Você sai do restaurante e já quer comprar um chocolatinho no final do almoço, no meio da tarde você quer comer um chocolate? Pois é, então você ficou se repetindo durante dias no consumo do chocolate por conta daquele presente, aquela caixa que você ganhou. Quando a caixa termina, o hábito quer continuar. Então, você pode até ficar compulsivo durante uma época, mas pode ser que isso passe. Com o tempo, algumas pessoas vão esquecendo de comprar chocolate e aí passa a compulsão, não lembra mais, né? Então, nós temos compulsões temporárias. O vício é uma outra questão. Vício é uma questão, primeiramente, emocional. O problema não é o chocolate, o problema não é a massa, o problema não é... Principalmente, o problema principal, digamos assim, não é o álcool, não é a cocaína, não é a maconha, né? Não é o jogo, não são as compras. O vício, por quê? Porque a pessoa pode ter uma compulsão temporária por compras também, mas vício é uma questão emocional, é uma estrutura em que se mostra com sintomas de vazio, sentimento de ansiedade, sentimento de depressão. E esse sentimento de vazio, de ansiedade, esse sentimento às vezes meio depressivo, ou às vezes um tédio, né? Ou uma sensação de inadequação, a pessoa não se sente muito adequada ao mundo, à vida. É uma sensação, é um sentimento desequilibrado que faz com que a pessoa não se sinta inteira. Algo falta. Ou seja, o vício é um problema de estrutura emocional, é da ordem emocional, é um sentimento de incompletude, de inadequação, de vazio. E esse sentimento de inadequação, de vazio, busca solução externa, né? Porque não consegue encontrar em si mesmo. Então o que acontece? A pessoa vai buscando práticas e às vezes vai encontrando. Algumas pessoas encontram alívio através da religião, outras alívio através do esporte, né? Porque a prática física intensa também libera endorfina e pode aliviar esse sentimento. Algumas pessoas, né, buscaram através do relacionamento amoroso, de estar muito conectado com alguém que preencha esse buraco. E algumas pessoas acabam encontrando solução para isso na comida. E aí, não comem por fome física apenas. Elas comem usando a comida como remédio. É a comida para aliviar um vazio, uma falta de sentido na vida, uma falta de alegria, de completude. A comida ou seja, a comida está num lugar que não é dela, né? A comida não está sendo comida, ela está sendo remédio, alimento para a alma, alimento para o emocional de uma pessoa que sente uma sensação, como eu disse, de vazio, de ansiedade, de irritabilidade, de tristeza, inadequação. Então a comida alivia, a pessoa fica lá entorpecida durante um tempo, né, saciada com a comida,
que dispara toda uma química corporal de saciedade e de paz, dá até soninho, né? Um sentimento de completude, de alegria. Então, nós que não... Ou seja, nós, né? Nós quem, cara pálida? As pessoas que não têm compulsão alimentar comem para se alimentarem o físico. Quando elas percebem que já comeram muito, elas param, né? Elas percebem, elas têm um nível de saciedade mais perto da realidade física. A pessoa que tem compulsão alimentar fica saciada só quando ela preenche o buraco, o vazio, né? Tanto que quando você tira o estômago, né, ou seja, reduz o estômago numa cirurgia bariátrica, o sentimento de vazio continua. O estômago está pequenininho, mas não era no estômago a sensação de vazio, era na alma, era na emoção. Então, vício é mais profundo, é uma questão de ordem emocional. Algumas pessoas encontram saciedade para isso em drogas, né? Então, se a pessoa não encontrou na comida, não encontrou na codependência de uma outra pessoa, às vezes vai encontrar no cigarro, no álcool, e aí quando percebe que o álcool preenche esse vazio, começa a beber mais, beber mais, beber mais, e aí o corpo começa também a ficar dependente do álcool, né? Porque o corpo se organiza com tanto álcool. Não é que ele é dependente, é que ele está organizado. Se você tirar o álcool, o corpo vai sentir a falta e vai ter um desconforto, vai ter as crises de abstinência. Mas, depois de um certo tempo curto, o corpo se organiza. E a pessoa não está mais, o corpo não está mais dependendo do álcool. Mas, emocionalmente, psicologicamente, as pessoas continuam dependentes. Não é à toa que 80% das pessoas que saem das clínicas de recuperação, das clínicas de desintoxicação, acabam rapidamente voltando ao uso da droga, ou do álcool. 80%. São números do NEAD, do Hospital Albert Einstein, é um número similar a esse, é um número que você percebe aí em pesquisas de revistas importantes como Época, como Veja, são assim, muito grandes, né, os números de reincidência, de retorno ao uso do vício. Mas, poxa vida, ao uso da droga. A pessoa ficou 6 meses limpa, ela sai e acaba voltando ao uso. Algumas conseguem se segurar algumas semanas, meses, tem gente que consegue até anos, mas a grande maioria volta a usar. Na verdade, no longo prazo, se a gente for para cima de 5 anos, perto dos 10 anos após uma internação, esse número de pessoas que não mais voltam ao uso reduz para menos de 10%. Menos de 10%. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. O buraco não é no comportamento, não é na razão, é na emoção, é no coração, é no sentimento. Então a pessoa, ela está limpa, mas ela sente ainda a falta, ela sente o vazio. Isso é vício. Vício é uma questão, é um problema que nós, em programação neurolinguística, dizemos que é um problema no nível de identidade. Tá? É no eu sou, é identidade. Eu não sou completo, algo falta. Né? Uma pessoa que se sente completa é uma pessoa que consegue estar numa boa, conversar, se divertir, se relacionar, ser quem é nos relacionamentos. Né, dizer não, ser firme, consegue estar numa mesa com outras pessoas bebendo, e se ela não quiser beber aquele dia, ela não bebe, está numa boa, e ao mesmo tempo se diverte. Uma pessoa com vício, algo falta. É um problema num nível mais profundo. O trabalho fundamental e de funcionabilidade real vai ser nessa estrutura, nesse buraco, nesse vazio. Uma intervenção nesse vazio, de modo a reprogramar isso, é fundamental para que uma pessoa possa se estabilizar, sendo uma pessoa livre de vícios. Uma pessoa que não usa mais, não tem mais necessidade, não tem fissura, não tem vontade, nem lembra que aquilo existe. Ou seja, emocionalmente a pessoa está inteira. Quimicamente, o corpo é muito mais fácil organizar. O problema é a estrutura emocional. Para isso é preciso técnicas avançadas para identificação e reprogramação das causas, limpezas de questões emocionais, cura do sentimento de vazio, da depressão, ou da insegurança, né, ou da ansiedade. Esse é o foco do trabalho. E a Ápice Desenvolvimento Humano é um instituto, é uma empresa, um instituto de desenvolvimento acelerado de pessoas que dá formação nas várias tecnologias para isso, programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose ericksoniana, terapia da linha do tempo,
os vários estilos de coaching, né? E a integração dessas metodologias no coaching integrativo sistêmico. Nós trabalhamos dependentes químicos em curto espaço de tempo, né? Com garantia. Olha que interessante. Quem oferece garantia no tratamento da dependência química? Você conhece? A gente também não. Né? A Ápice oferece garantia. A pessoa vem para um processo para se resolver disso. Mesmo ela pode estar impregnada ou ela pode estar em abstinência, mas se segurando, porque já recaiu várias vezes, não importa. Nós fazemos um processo em atendimentos individuais para identificação e reprogramação das causas e oferecemos garantia, né? Ou seja, depois de terminado o processo, nós monitoramos a pessoa por 1 ano. Se durante esse 1 ano ela volta ao uso compulsivo da substância, nós refazemos todo o processo sem custo. Na verdade, o primeiro processo ele já é feito de um jeito, né, que não importa quantas sessões levem, a gente vai até o resultado final. Né? Ou seja, a pessoa quer, mas ela não consegue, ela tem recaídas, ela tem uma necessidade emocional. Claro que vai ficar muito complicado. Né? Por quê? Porque tem uma questão mais forte que ela, poderosa, e essa questão poderosa precisa ser tratada, resolvida, de dentro para fora. Venha conhecer, nós temos a possibilidade de você vir para uma primeira sessão gratuita, conhecer isso, você pode vir para uma palestra de apresentação desse método para famílias, se você é um familiar decidido a encontrar solução, encontrar mudança para essa questão, é só você ligar no 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000 ou no site www.apcedesenvolve.com.br. Se você procurar também no Facebook, você tem lá vídeos de ex-dependentes químicos, né? Não é dependente químico em recuperação, não. Não é dependente químico que está se segurando para não usar. Não, a gente tem ali depoimentos de ex-alcoólatras, ex-dependentes de cocaína e outras drogas, que dizem, isso não faz parte da minha vida, e eu nem preciso me segurar, minha vida hoje é outra, né? Hoje minha vida é outra profissionalmente, afetivamente, socialmente, e minha relação comigo mesmo, com a minha autoestima, ou seja, é uma reprogramação, uma reestruturação total, de dentro para fora. Só assim é possível livrar o ser humano de fato, de vez, para sempre, do vício. É preciso trabalhar as causas, a estrutura profunda. Se não, está tratando o sintoma, né? Fazendo a pessoa se segurar. É que nem você ficar ali enchendo uma represa, segurando. Chega uma hora que se não tiver por onde sair aquela água, ela vai arrebentar. Né? Ou seja, na primeira chance que vier, vai ter vazão, e se tiver vazão, vai explodir, romper tudo. A pessoa volta para o uso compulsivo que segurou durante anos. Então, quando é o fato, né? Porque na maioria das vezes a pessoa segura por pouco tempo. Então, a questão é tratar de maneira sistêmica, profunda, de dentro para fora e com garantia. Então, liga para a Ápice, 2361 5000, 0 operadora 11, 2361 5000. E é claro que nós não trabalhamos só dependentes químicos, né? Compulsão alimentar, vício por atividade física. Mas atividade física não é bom, não é legal? Claro que é. Mas se você não fizer atividade física, você fica mal, então você está viciado na atividade física. Você sabia, ouvinte e internauta, que muitas pessoas que fazem atividade física são dependentes? Muitas pessoas que antes eram compulsivas alimentares conseguem agora manter o peso com compulsão pela atividade física. Tá? Não é, elas conseguem não comer compulsivamente, por quê? Porque estão se saciando com o efeito da endorfina. Então a atividade física é maravilhosa, faz bem para o corpo, não faz? Faz se você faz de uma maneira comedida, né? Se você faz demais, e tem gente viciada em atividade física que faz 2 horas de esteira por dia, que faz 3, 4 horas de atividade física, e isso vai durar durante certo tempo, porque o corpo não aguenta muito tempo assim, né? E muitos atletas, inclusive, quando param com a atividade física, acabam se tornando dependentes químicos, alcoólatras. Na verdade, esses atletas já eram dependentes emocionais da atividade física. Ou seja, tem a estrutura de vício,
né? Se existe uma estrutura de vício, não tem jeito, a pessoa vai precisar ficar trocando de objeto de vício. Então a atividade física é o objeto do vício, o álcool é o objeto de vício. É o elemento que vem aliviar a estrutura. É como um remédio que a pessoa usa para se aliviar. Então, nós temos o processo para dependentes químicos, mas também temos para pessoas que querem se livrar de compulsão sexual, compulsão alimentar. Então, a pessoa tem vício por sexo. Se não fizer todo dia, várias vezes até por dia, não fica bem, fica mal. 2, 3 dias sem sexo, a pessoa fica mal, fica irritada, fica agoniada. É como uma pessoa 2, 3 dias sem o exercício, quando viciada em atividade física. Ou sem a meditação, quando ela é viciada em meditação. Pois é, sim, tem gente viciada em meditação. Meditação não é bom, Plínio de Souza? Maravilhoso meditação, maravilhoso oração. Faz a gente melhor, né? Nos conecta com Deus, dá uma sensação de plenitude, equilibra a vida. Legal. Só que uma pessoa que tem um buraco, tem um vazio, quando ela encontra um certo equilíbrio e passa a fazer muita meditação ou oração, quando ela fica sem orar, sem meditar, o que acontece? Lá vem o buraco vazio, uma sensação de desequilíbrio, de insegurança, de ansiedade, irritabilidade, e ela acha que é castigo divino, que é um chamado, né, que na verdade Deus está chamando ela para virar padre, virar freira, para virar monge. Então, vamos entender, vamos separar as coisas. Uma coisa é a estrutura de vício. E de onde vem essa estrutura de vício? Nós vamos ter tempo aqui em outros programas para entender como é que ela é formada, porque ela é formada no seu psiquismo ao longo do seu desenvolvimento, principalmente, é claro, lá na infância e talvez já no útero. São programações instaladas, são significados, são crenças que instalam insegurança tremenda, que instalam sentimento de falta, são aprendizados do sistema, são programações que fazem com que a criança já vá crescendo com sentimento de falta. E aí você tem hoje 40, 50, 60, 30 anos e não sabe o que fazer com esse sentimento, precisa aliviar, vai usar a droga como remédio, a comida como remédio, o álcool como remédio, né? Então é importante reprogramar isso de dentro para fora. É importante conhecer metodologias diferentes, inovadoras, né? Porque as metodologias convencionais não oferecem garantia, não oferecem resolução das causas, oferecem controle dos sintomas, né? Ou seja, remédio para aliviar a vontade de comer, remédio para aliviar a vontade de usar, ou grupos de apoio para você todo dia ter força para se controlar. Isso é útil, mas não resolve. O que resolve? Reprogramar, resolver as causas, entender a estrutura profunda e reorganizar. E é claro que também é importante construir um futuro maravilhoso, construir um plano de vida que faça sentido, que traga uma vida que tenha muito mais sentido, porque senão a pessoa busca sentido na droga, busca sentido na comida. Então é um processo sistêmico, às vezes você vai precisar trabalhar a área profissional de alguém, encontrar aquilo que ela de fato ama fazer. Hoje eu estava ouvindo, assim, eu vi um post no Facebook muito bacana do Bob Dylan, que ele diz o seguinte: sucesso é o homem levantar de manhã e ir dormir à noite sabendo que fez o que gosta. Olha que legal. Achei muito bacana. Sucesso é o homem que quando vai dormir à noite, levantou e depois vai dormir à noite fazendo o que gosta. Muito legal. Então fazer o que gosta, ter uma profissão que faça sentido, é importante para a vida. Isso também preenche a alma, ela se sente realizada. Quando você realiza, quando você deixa seu legado, quando você faz arte na vida, né? Ou seja, quando você trabalha em algo que faça sentido, engajado. Então, às vezes, vai precisar fazer coaching de carreira, vai fazer coaching de vida, vai trabalhar relacionamentos, autoestima. É uma reprogramação completa para um sucesso para valer, uma pessoa ser feliz e não precisar felicidade na droga, na comida, no vício, nas compras. Deus meu, né? É ainda pior, né? Porque você ainda emburaca financeiramente também, se bem que com as drogas muita gente emburaca financeiramente. Então venha conhecer num encontro, se você é de uma família, se você é uma pessoa decidida a resolver o tema da dependência química na sua família, no seu familiar, se você é uma pessoa decidida a resolver em você a dependência química, ou qualquer vício, ou compulsão, ou emagrecimento, com garantia,
venha conhecer o método da Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E acontece no próximo final de semana o Congresso Latino-Americano de Programação Neurolinguística. Alguns dos maiores nomes da PNL do Brasil e do mundo. Várias palestras, vários cursos pré-congressos. Venha conhecer, você dizendo que ouviu na Mundial, faz a sua inscrição e ganha a inscrição para um acompanhante. Olha que legal! Congresso Latino-Americano de Programação Neurolinguística. Venha conhecer as técnicas mais avançadas para evolução humana acelerada. Agora nos dias 20 e 21 de setembro. Telefones 2361-5000 ou pelo site do Congresso www.congressopnl.com.br. Visite o nosso site e também o nosso Facebook, que é Ápice Desenvolvimento Humano. Curta a nossa página no Facebook, ganhe prêmios, ouça os nossos programas, assista os vídeos. Foi um prazer estar com você, um grande abraço